Questão 40 do Enem 2020, primeira aplicação, talvez uma das questões mais difíceis do Enem de todos os tempos. Vamos aqui ao enunciado. No poema, a descrição lírica do objeto representado, é orientada por um olhar que. Bom, então aqui nós teremos um poema, reparem o nome, né? Retrato de homem é o objeto representado, certo? Da poeta Laís Correia Araújo, está aqui embaixo. E aqui nós temos que observar a descrição lírica, ou seja, a descrição poética de um objeto, que é a descrição de um homem. E essa descrição ela vai ser orientada por qual tipo de olhar? Então vamos aqui ao poema, Retrato de Homem. E o título aqui é importante porque ele é o título, ele é o spoiler do que há de vir, né? O retrato de um homem. A paisagem estrita, aquela que é rigorosa, severa, ao apuro, ao requinte do muro, feito vértebra a vértebra e escuro. Bom, então aqui a gente já tem até uma noção assim de mais dureza, porque tem ali a questão envolvendo, né, muro, certo? Também a questão assim de escuridão, ó, escuro. A geração dos pelos sobre a casca e os rostos em seus diques, dique é uma represa, né, tipo um açude, de sombra repostos. Então aqui novamente, né, a questão mais exterior, porque é algo de sombra, algo aqui de casca, de dureza. Os poços, com seu lodo de ira e de tensão, entre cimento e fronte, um vão. E novamente aqui uma imagem mais para baixo, né? Poços de lama com raiva, com tensão, ira, raiva, tensão. Então, se nós olharmos até aqui, qual é esse retrato de homem, né? Um tanto até difícil de imaginar aqui, mas que pelo campo semântico a gente consegue um tanto deduzir, né? Ou seja, muro, casca, dique, poço, reparem substantivos concretos de resistência e também mais de aparência. E ainda a gente tem o lado escuro, a sombra, e tudo isso leva a uma visão mais negativa, assim, mais angustiante. E seguindo aqui nesse poema muito difícil, muito metafórico, metáforas bem difíceis, né? Reparem, as setas se atiram às margens de ninguém, ilesas a si mesmas, retêm. Então aqui, setas meio que sem destino, com passos de evasão entre falange e rua, sondando a solitude nua. E aqui, solidão, evasão, fuga, aquele escape, ou seja, mesmo que pareça esse retrato de homem algo duro, forte, resistente, essa capa aí, né? Parece também algo querendo fugir aqui, escapar. E na armadura de coisa, e parece que a gente passou por toda essa armadura, na armadura de coisa salobra, um só segredo. A polpa toda é fruição de medo. Ou seja, né, a polpa aqui, a parte mais carnuda, o interior desse homem aqui, é medo. Então é um poema difícil, claro, né, mas lembrando, tem imagens concretas, duras, escuras, sombrias, por fora e por dentro tem medo, certo? Então voltemos aqui ao enunciado. No poema, a descrição lírica do objeto representado é orientada por um olhar que a. Desvela sentimentos de vazio e angústia sob aparente austeridade. Bom, aqui nós temos, né, uma questão envolvendo a alternativa A que pode encaixar bem, ou seja, sentimentos de vazio e angústia, ou seja, medo, evasão, e sob uma aparente resistência, uma aparente austeridade e rigidez, certo? Então reparem que as palavras casca, muro, poço, armadura combinam muito bem aqui com essa questão de austeridade, essa questão toda envolvendo aqui rigidez. Enquanto que nós temos palavras como evasão, medo, combina com vazio e angústia. B. Expressa desilusão ante a possibilidade de superação do sofrimento. Não aparece no poema imagens que denotem desilusão ante a possibilidade de superação do sofrimento.
C. Contrapõe a fragilidade emocional ao uso desmedido da força física. Podemos até dizer que possa haver ali fragilidade, como, por exemplo, o medo, mas não há uso de força física, porque reparem, são palavras concretas ali, né? Muro, poço, casca, mas tudo muito parado, estático. D. Associa a incomunicabilidade emocional às determinações culturais. Até dá para dizer que há uma incomunicabilidade emocional, talvez por esse medo ser só interior, né? Mas não está aqui associando nenhuma determinação cultural, algum motivo, alguma questão clara sobre isso. E privilegia imagens relacionadas à exposição do dinamismo urbano. E aqui, de novo, né, não há dinamismo porque ali as imagens elas não se mexem, basicamente. É muro, é poço, é casca, é dique, cimento, a armadura, nada é móvel, né? Até as flechas são meio instáveis ali. Então, o gabarito aqui, A, numa questão muito difícil, muito complicada aqui, certo? Mas que eu acho que se o aluno tivesse selecionado as palavras mais no seu campo semântico, veria ali, né, que austeridade, que não deixa de ser rigidez, casaria muito com muro, com casca, com poço, com armadura, e essa questão toda de vazio e angústia, exatamente com a questão envolvendo ali, né, ira, tensão, evasão, medo e tudo mais.